Oi pessoal, hoje a gente vai ver um pouco sobre como funciona a camada de enlace do Wi-Fi, quais os protocolos que a gente usa, a diferença de alguns com os protocolos da Ethernet. Além disso, a gente vai ver o funcionamento desses protocolos e a gente vai ver a estrutura do quadro do Wi-Fi e alguns recursos avançados. Bem, a gente pode ter vários APs, né, que podem querer transmitir dados ao mesmo tempo sobre o mesmo canal para uma station. Para isso, a gente usa protocolos de múltiplo acesso para coordenar essas transmissões, porque senão elas vão colidir e o pacote não chega. A gente tem três classes de protocolos de múltiplo acesso, que é o acesso aleatório, partição de canal e revezamento. Hoje a gente vai ver alguns protocolos, que é o CMA e o outro é o RTS e CTS. Primeiro vamos falar um pouquinho do CTA. Esse protocolo também existe na internet, mas só que ele age como detectar colisões. Já no Wi-Fi, ele age como CA, que é o prevenção de colisões. Essa é uma grande diferença já entre a Ethernet e o Wi-Fi, né? Porque a Ethernet, enquanto age com detecção de colisões e correções da mesma, o Wi-Fi tenta proteger a comunicação dessas colisões. Você vai ver um pouquinho como funciona esse protocolo. Por que o Wi-Fi ele não trabalha com a detecção de colisão? Primeiro, porque detectar colisões exige a capacidade de enviar e receber o sinal ao mesmo tempo. Daí, como a potência do sinal recebido é muito menor em comparação com a potência do sinal transmitido ao ponto de acesso, é caro construir um hardware que possa realizar essa função. O segundo ponto é, mesmo que o adaptador, que o AP, né, ele possa transmitir e ouvir ao mesmo tempo, provoca colisões. Então, não conhecimento do outro terminal promove colisões. Como não usa detecção, né? O Wi-Fi, quando começa a transmitir o quadro, ele transmite integralmente. Antes da gente falar um pouquinho de como funciona o CSMA, na CA, a gente vai falar um pouquinho sobre o reconhecimento da camada de enlace. Quando a estação envia um quadro e este talvez não chegue intacto na estação de destino, o protocolo MAC do Wi-Fi usa reconhecimento na camada de enlace para lidar com esse problema de falha, certo? Quando a estação de destino recebe um quadro que passou na verificação CRC, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, ele espera um curto período de tempo, que a gente chama de CIFS, e devolve o quadro de reconhecimento, que é o nosso ACK, né? Acknowledge. Se a estação transmissora não receber o ACK em dado período de tempo, ela admite que aconteceu um erro e envia o quadro novamente utilizando o protocolo CSMA. E se a estação transmissora não receber o ACK após N retransmissões desse pacote, ele simplesmente desiste. Então, agora vamos para o funcionamento do CSMA. Primeiro, tem que ouvir o canal antes de falar. Se tiver o canal livre, ele envia um valor aleatório de recuamento e fará a contagem regressiva a partir desse valor quando perceber que o canal é ocioso, ou seja, ele só vai decrementar no contador quando o sinal estiver ocioso. Quando o contador chegar a zero, aí ele vai verificar o canal de novo. Se estiver livre, ele envia. Se não, ele volta para essa etapa de escolher um número aleatório e ficar contando até chegar a zero para tentar transmitir. E essa coisa muito importante de diferença entre a Ethernet e o Wi-Fi. Se na primeira escuta na Ethernet ele tivesse livre, ele já mandaria. Já no Wi-Fi não, ele faz esse contador. E por mais que o contador esteja contando em momento ocioso do canal, ele se priva de transmitir. Ele só transmite quando o contador chega no zero e se o canal estiver vazio. Certo, então aquele era o protocolo CSMA. Importante no Wi-Fi é essa questão da transmissão do quadro, né? A gente usa para isso a técnica chamada ARC, é transmissão contínua. Ele é usado para lidar com falhas no recebimento de mensagem, onde a estação de destino recebe o quadro a esperar aquela parte que eu falei sobre reconhecimento, chamada de enlace. E a estação de destino recebe o quadro, a espera um tempo, né? Aquele tempo que a gente denominou de CIFS, e envia o ACK. A estação transmissora não recebe o ACK.
e fica retransmitido esse quadro. Essa técnica de retransmissão que eu tinha falado anteriormente, a gente chama de ARC. A gente tem um protocolo RTS, que é o Request to Send, que ele basicamente serve para que ele solicita, é uma solicitação do device para o ponto de acesso para ver se ele pode enviar mensagens. E o CTS é o Clear to Send, que é a limpeza do canal. Como é que funciona, né? O seu dispositivo, ele tem um tempinho para processar, né? Que a gente chama esse tempinho de diffs. Aí ele manda uma mensagem de RTS para o ponto de acesso. A ponto de acesso, quando recebe essa mensagem de RTS, ele verifica, né? Aí ele vai enviar esse CTS. Esse CTS tem duas funções. Primeiro, ele enviará para o cliente e limpará dizendo que o cliente pode transmitir os dados dele. E segundo, ele vai transmitir também para os outros devices que estão na rede, né? Dizendo que naquele momento, ele delimita um tempo. Naquele determinado tempo, não envie mensagem para ele, porque ele está conectado com somente um aparelho. Aí pronto. Aí então, quando o aparelho recebe, né? Ele vai enviar os teus dados. Aí pronto. Terminal oculto, né? Que eu tinha falado, que tá aqui, a estação B, a C e a A. A A se comunica com a B e a B se comunica com a C também. Porém, a C e a A não sabem do outro. E o quadro, né? Campo CRC, que o CRC é aquela forma de verificar se há detecção nos bits e tudo mais que a gente viu anteriormente. Ele usa uma técnica chamada ARP, que é a resolução de endereço, que ele funciona um pouco parecido com o DNS, né? E no quadro a gente vai ter 4 campos de endereço. Então, esse é o formato do quadro. Esses campos, frame, control, duration, possui 4 endereços, que a gente vai ver o que é cada um. E possui uma sequência de controle, CRC, payload, 312 bits, né? Então, esses números aqui representam os bytes que o campinho desse tem. E esse frame control vai ser expandido, né? Esse pacote aqui, ele é até 2.312 bytes, mas geralmente ele não sai dos 1.500. Possui 4 endereços. O endereço MAC é da estação destinatária. O segundo é da estação remetente. A terceira é da interface do roteador e a quarta é utilizada para o ad hoc. Basicamente, a estrutura do quadro é isso. Para os recursos avançados, ter uma adaptação de taxa, que é técnicas de modulação, onde ele não vai se manter constante. Adapta a taxa de transmissão, fica adaptando. Como? A filosofia de investigação, né? As estações exigem mais e mais taxas, até que algo ruim acontece e a estação tem que reduzir a sua taxa para tentar aumentá-la novamente depois quando a situação melhorar. O outro recurso avançado que é a parte de gerenciamento de energia. A intenção que o Wi-Fi desgaste a bateria rápido, né? Ele provê capacidade de gerenciamento de energia, permitindo que nós minimizem o tempo de suas funções de percepção, transmissão e recebimento e outros recursos necessários para funcionar. Então, ele basicamente faz o que? Ele entra no estado de dormir e acordar. Uma vez que o AP descobre pelo bit de transmissão de energia que o nó vai dormir, o AP sabe que não deve enviar nenhum quadro para aquele nó. E um nó que não possui quadros para enviar ou receber pode dormir 99% do tempo. É isso, gente. A gente fica por aqui.